Nós estamos aqui em Éfeso e no Apocalipse, a primeira igreja a receber essa mensagem foi a igreja de Éfeso, e nós lemos essa carta a Éfeso em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. A Bíblia nos diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, aqui está essa carta a Éfeso. Alguns intérpretes que consideram uma interpretação de 7 igrejas em 7 eras específicas, essa carta seria colocada como a primeira igreja. Essa igreja que nasceu, igreja de Éfeso, foi escrita então para os Efésios, os cristãos de Efésios, e nesse lugar, Éfeso era o centro de culto da deusa Artemis, deusa Diana, e então tinha muita idolatria. O mundo conhecido da época vinha para cá. E aqui tinha uma igreja fiel que conheceu Jesus, que amou Jesus e que recebeu aqui vários elogios. Uma igreja que fazia muitas obras e diz: conheço suas obras, seu trabalho árduo, sua perseverança, qualidades que Jesus exalta da igreja. Sei que você não pode tolerar homens maus e que você coloca à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Essa igreja, ela era muito cuidadosa no aspecto doutrinário. Ela verificava tudo, ela não aceitava qualquer coisa. Ela foi muito fiel aos ensinos, ela tinha verificação, porque eles descobriram que alguns se diziam apóstolos e não eram, e eram impostores. Eles não engoliam tudo com farinha. Eles tinham essa virtude da verificação. E Jesus ainda diz: vocês têm perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Elogios extraordinários a essa igreja. Então, eles iam bem. No entanto, havia alguma coisa que não estava indo bem. E Jesus está alertando essa igreja para corrigir, para alinhar esse percurso. Ele diz: no entanto, quanto a você abandonou o seu primeiro amor. Aqui é uma coisa só. Tem tanta coisa para ser elogiada, mas de repente tem uma coisinha só que está errado. No entanto, é algo de grande importância. O apóstolo Paulo disse que isso é o que há de maior. Tem a fé, a esperança, o amor, mas ele disse: o maior é o amor. Então, eles estavam esfriando no seu amor a Deus, no seu amor à realização das obras de Deus. Eles realizavam a obra de Deus com amor, tinha amor, e de repente esse amor foi esfriando. E não é que eles não faziam mais a obra de Deus, o trabalho de Deus, mas porque o amor tinha esfriado, eles não faziam mais as mesmas obras. E haverá lá o alerta e o convite para que eles voltem a realizar as mesmas obras, para que eles retomassem
essa atitude, essa postura, esse coração que eles tinham no começo. E daí, versículo 5 diz, lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Então, começou bem e depois começou a decair. E Jesus diz, não deve ser assim, retomem isso. Então, realizem as mesmas obras, resgatem esse primeiro amor, arrependa-se. E esse resgate começa com arrependimento. Arrependimento vem a partir do reconhecimento. Jesus quer conscientizá-los do erro deles, então que eles reconheçam. A partir do reconhecimento, arrependimento e mudança de atitude, resgate de amor. E daí Jesus continua falando, em versículo 6, novamente diz, porém uma coisa, a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas. E novamente ele exalta o zelo com relação à santidade, com relação à doutrina, a chamada sã doutrina. O Senhor Jesus, dentro desses elogios, das críticas e da orientação de como fazer em relação ao que está errado, ele vem novamente então com a promessa. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E então diz, aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Novamente, recompensa maior, não está aqui, está lá. Esse incentivo para erguer os olhos do aqui e agora e olhar adiante. E todo esse desafio ao que vencer. Sabe quem vence e quem luta. E em cada uma das cartas nós vemos que o Senhor Jesus demonstra as lutas das igrejas. Sabe, ninguém tem vida fácil, nenhum cristão tem vida fácil. Mas todo cristão que luta tem vida abençoada. Vive uma vida que vale a pena. E esse cristão que luta, que vive essa vida que vale a pena, que está com Jesus, sempre será recompensado. Que Deus nos dê graça, que tenhamos a consciência, que façamos as verificações necessárias, ver como está o nosso amor, se ele está diminuindo ou se está aumentando. Se está diminuindo, voltemos ao primeiro amor, resgatemos as coisas, sejamos sempre muito cuidadosos com a doutrina, com os ensinos. Não dá para aceitar qualquer coisa que se diz, é preciso verificar como os cristãos de Éfeso fizeram. E então, sigamos firmes e nós comeremos da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Lá no princípio, quando tinha a árvore da vida lá no Jardim do Éden, eles se alimentavam e não morriam. Então, isso nos projeta a vida eterna, a um lugar que nós nunca morreremos. Estaremos sempre com o Senhor, se permanecermos fiéis. Que Deus nos dê graça para isso. E vamos orar a Deus então. Deus amado, nós estamos aqui em Éfeso, esse lugar tão significativo para o cristianismo. Cristãos viveram aqui em meio a uma intensa idolatria, culto a divindades. E havia aqui uma pressão espiritual muito grande, mas que não os venceu. E na força do amor, eles te buscaram. E eles deixaram a marca do Evangelho nesta cidade. Muito sofrimento. Aqui nesse lugar, o apóstolo Paulo quase morreu. E ele perseverou. E aqui foi deixada a mensagem do Evangelho por meio de Paulo. Deus, nós oramos para que a mensagem do Evangelho seja deixada por nós, onde quer que formos. E ajuda-nos a ser fiéis, a perseverar. Dá-nos discernimento para entendermos as falsas doutrinas. Ajuda-nos a ser cuidadosos, vigilantes, que não seja qualquer coisa que se ouça na internet, em qualquer lugar, seja aceita como verdade. Deus, que o Senhor nos dê esse discernimento, como indivíduos, como igreja,
em nome de Jesus, e abençoa cada um de nós com esta graça. Cada um que está aqui conosco nesse momento, cada um que irá assistir esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.